Olá, estamos aqui no episódio número 4 do Direito em Pauta, o podcast Jus Conexão, UEL, um projeto de democratização do direito da UEL. Eu sou Fernando Iocomiso, do terceiro ano da graduação. E eu sou Isabela Saliba, do segundo ano da graduação. E a pauta de hoje é Sharing e os direitos da criança e do adolescente na era digital. Com o rápido avanço da tecnologia nos últimos anos, a exposição de crianças e adolescentes às redes sociais sem os devidos cuidados tem causado grande preocupação. Entre as situações prejudiciais para os jovens está o sharing, o compartilhamento e exposição dos filhos nas redes sociais, que muitas vezes não ocorre com os devidos cuidados e pode se tornar invasivo e excessivo. No episódio de hoje, nós iremos receber a convidada, doutora Isabela Ferreira Noronha, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na segunda vara de família de Londrina. Doutora, é uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada, Fernando, Isabela. É uma honra para mim receber esse convite sobre tema tão relevante e eu estou à disposição de vocês para qualquer tipo de esclarecimento. Doutora, sabemos que atualmente cada vez mais desafios surgem para a garantia de direitos no contexto da era digital, especialmente no que diz respeito aos direitos de crianças e adolescentes. A senhora poderia nos explicar o que é o sharing e quais são os seus riscos? Isabela, o sharing é uma expressão que se origina da junção de duas palavras em inglês. Share, que é compartilhar, e parenting, que é pais. Então, um compartilhamento de informações pelos próprios pais. E, no caso, informações sobre seus filhos na rede social são compartilhadas pelos próprios pais, o que, a princípio, pode parecer algo positivo, um estreitamento de vínculos entre familiares ou amigos próximos, num olhar mais apurado e mais cuidadoso, também pode ser uma prática bastante nociva às crianças e adolescentes que estão sendo expostos, uma vez que se os pais não tomarem os devidos cuidados em relação ao compartilhamento dessas informações, de imagem, de vídeos, essas crianças e adolescentes que estão sendo expostos podem ser vítimas de inúmeros tipos de crimes e também podem sofrer, inclusive, consequências emocionais em relação ao uso exacerbado, vexatório ou mesmo perigoso de suas imagens e vídeos nas redes sociais. Doutora, o caso Bel para Meninas, que veio à tona no ano de 2020, ganhou visibilidade por conta de diversos vídeos publicados na internet que a influenciadora mirim Isabel Pérez Madalena, então com 13 anos, era submetida pela própria mãe a várias situações desconfortáveis, constrangedoras e desagradáveis, chamando a atenção do público para o tratamento irresponsável e abusivo da mãe com a sua filha. Em um dos vídeos do canal, chamado Bel para Meninas, que tinha à época mais de 7 milhões de inscritos e mais de 48 milhões de visualizações por mês, Francinete, que é a mãe da Bel, desafiou a filha a tomar uma mistura de bacalhau e leite. Quando a menina começou a passar mal com a mistura, e em vez de ajudá-la, a mãe continuou gravando o vídeo e dando gargalhada da situação. Em outro vídeo, Francinete deixa para que os seguidores do canal possam escolher em qual mochila a Isabel iria para a escola, enquanto a adolescente estava claramente desconfortável com a situação por não poder escolher qual bolsa iria utilizar. O Ministério Público ingressou com a ação judicial para investigar a exposição vexatória e o constrangimento causados pela mãe à filha, e o Conselho Tutelar também foi acionado. Doutora, que medidas seriam cabíveis para melhor proteger as crianças e adolescentes em situações semelhantes ao caso da Isabel? Olha, esse caso da Isabel é extremamente grave, uma vez que a própria mãe colocou a filha em risco ao ministrar essa substância que causou o mal-estar, que causou o abalo da saúde da criança, e essa dificuldade da criança em ingerir a bebida foi explorada de uma forma indevida pela própria genitora. Nós sabemos que, em razão do poder familiar, os pais eles têm a obrigação de cuidar de seus filhos, de protegê-los, e resguardá-los em relação à sua segurança, à sua integridade, à sua saúde. E a partir do momento que uma mãe expõe a filha a uma situação vexatória, colocando inclusive ela numa situação de risco em relação a essa substância que ela deu à filha para ingerir, e essa situação, inclusive, ela é divulgada para milhares de pessoas na rede social como uma forma de até mesmo alavancar seguidores e ganhar monetização com
a exposição da sua filha a uma situação de perigo, essa é uma situação assim, extremamente grave, reprovável e que deve ser combatida pelo Poder Judiciário, uma vez que é crime expor uma criança a uma situação vexatória. Nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê expressamente, o artigo 232, salvo engano, deixa eu pegar aqui para dar uma olhadinha, isso mesmo, 232, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, essa criança é submetida a uma exposição vexatória, passando mal, vomitando, e até mesmo a questão de colocar essa criança em risco, pode configurar também o crime de omissão de socorro. Todas as situações devem ser vistas com as devidas cautelas e as autoridades, tomando conhecimento desse tipo de situação praticada por qualquer pai ou responsável legal, as autoridades devem agir, inclusive, de ofício. E caso a autoridade judicial ou ministerial ou o próprio conselho tutelar não tomem conhecimento desses vídeos, esses vídeos podem ser encaminhados ao conselho tutelar, ao Ministério Público Estadual, para que as devidas providências sejam tomadas em relação ao cuidado dessa criança, a retirá-la da situação de exposição indevida e também a responsabilização dos genitores ou pessoas que possuem a guarda, né, dos seus guardiões legais. Então, é extremamente importante que a sociedade seja advertida a respeito desses riscos e também possam formar uma corrente do bem no sentido de denunciar essas práticas abusivas às autoridades competentes para que as providências cabíveis sejam adotadas. Atualmente, temos em nosso ordenamento jurídico dispositivos... desculpa, pessoal, eu acho que eu tô lendo o momento errado. Tá certinho. Atualmente, temos em nosso ordenamento jurídico dispositivos para a proteção dos dados de crianças e adolescentes, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Em seu artigo 14, estabelece que o tratamento dos dados da criança e do adolescente deve ser realizado em seu melhor interesse. Sabemos que a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais muitas vezes pode ocorrer em completa violação de seus direitos, como que pode ser observado no caso Bel para Meninas. E, no geral, deve ser evitado. Há, porém, casos como o de Helena Rodrigues, bebê de apenas 1 ano, diagnosticada com atrofia muscular espinhal, chamada de AMI, uma doença degenerativa rara que afeta a mobilidade da criança ao longo dos anos. Um medicamento que ajudaria Helena se chama Zolgensma, considerado o mais caro do mundo, custando 7 milhões de reais por dose. Para comprá-lo, Karen Rodrigues, mãe de Helena, começou conta nas redes sociais para divulgar uma vaquinha, na esperança de juntar o valor necessário para comprar o remédio, que poderia melhorar significativamente a qualidade de vida de sua filha. A conta atualmente tem mais de 500 publicações, sendo que a maioria são fotos e vídeos da criança. Considerando os casos mencionados, a senhora acredita que são possíveis situações em que haja uma exposição do menor nas redes sociais, realizada por seus pais ou responsáveis, que visem o melhor interesse da criança? E seria cabível fiscalização em casos de pais que compartilham seus filhos nas redes sociais para garantir que o seu melhor interesse esteja sendo atendido? Isabela, nesse caso da Helena, percebe-se que, a princípio, os pais realizaram a divulgação da Helena e do caso, e mesmo das imagens, a princípio com uma finalidade nobre. No entanto, o que nós devemos questionar é se o uso excessivo dessas imagens, a forma como foi veiculada para conseguir a obtenção desse recurso para aquisição do medicamento, se foi exacerbado, se houve uma intensa publicação de fotos, de vídeos, de forma a expor de uma maneira indevida a própria privacidade, a imagem dessa criança. Nós sabemos que o ECA, no artigo 17 e 18, garante o direito à intimidade, à identidade, à personalidade, à autonomia e também a proteção da criança a situações vexatórias. Então, até que pontos, se a Helena pudesse escolher, ela gostaria de, talvez, estar exposta a essa situação,
Hoje nós temos casos, já na era digital, crianças que nasceram nessa era digital e já com 15, 16 anos, que mostram profundo assim, desconforto com as imagens, com os vídeos que seus pais postaram até mesmo antes dessa criança nascer. Nós sabemos que tem pessoas que acabam publicando os filhos já no seu ventre, fotos e imagens ali de ultrassom, a criança, será que ela pode escolher no ventre da sua mãe? Então, e depois o nascimento, no banheiro, situações até mesmo crianças com roupas que para gente, para pessoas que não têm nenhum desvio comportamental ou sexual, pode parecer bonitinha, mas uma criança com uma sainha, talvez um bustiezinho, para um pedófilo, isso tem conteúdo sexual. Essas imagens podem ser até mesmo utilizadas na internet, até mesmo pela inteligência artificial, formulando ali imagens de abuso sexual, de prática de relação sexual com uma criança que foi inocentemente colocada na internet. Então, isso, nós devemos tomar muito cuidado. Os pais, eles têm que ter a noção dos riscos que a exposição de seus filhos na internet pode causar. Eu sempre falo, uma analogia, você sairia na rua com um álbum de família debaixo do braço e mostraria para qualquer pessoa que está na sua frente? Então, chega ali e encontra um amigo, compartilha, mas encontra um desconhecido, uma pessoa que acabou talvez de ser condenada por uma prática de um crime sexual de estupro, e você mostra sua filhinha para o estuprador, você mostra o seu filho para um abusador, você mostra uma imagem da sua bebê para um sequestrador. A internet é um mundo, a princípio, sem fronteiras. O que você posta nesse momento, com um clique, o mundo inteiro tem acesso. Então, os pais devem ter ciência e responsabilidade no momento de compartilhar os dados de seus filhos. Eu gostaria de trazer alguns dados que eu achei bastante interessante para esse nosso bate-papo, que um relatório recente do projeto Preparando para um Futuro Digital, da London School of Economics, LSE, afirma que 75% dos pais que usam a internet mensalmente compartilham fotos ou vídeos de seus filhos online e são propensos a fazer isso com crianças mais novas. Então, quanto mais nova, fala, ai, que bonitinho, porque tudo é gracinha, a criança nova desperta. Tudo que uma criança novinha faz é bonitinho, né? Comer o alimento é bonitinho, sentar, levantar, cair. E a outra pesquisa de cibersegurança, a AVG, aponta que mais de 80% das crianças que estão presentes nos ambientes online, já com 2 anos de idade. 80% das crianças até 2 anos no mundo, até 2 anos de idade, já estão presentes no ambiente online. E isso, até 2 anos, no mundo, o índice de compartilhamento de imagens, a média de compartilhamento de imagens, são 1.500 imagens dos filhos até o 5º aniversário. Imagina o que é isso? 1.500 imagens compartilhadas dos seus filhos até eles completarem 5 anos. Né? Esses dados, então, estão nessas fontes que eu acabei de citar. A Unicef também aponta que, no Brasil, 93% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet. Então, assim, é algo que nós devemos nos preocupar. A internet veio, a princípio, para o bem, é uma excelente forma de comunicação, de você diminuir as distâncias entre amigos, entre parentes, compartilhar feitos, né, que você gostaria de realmente compartilhar com quem você sabe que ama, mas nós devemos ter cuidado, porque pessoas usam a internet também como uma fonte de renda. Então, esses, né, youtubers, influencers, eles acabam utilizando os próprios filhos como uma fonte financeira. E aí vem a questão, até que ponto essa exposição é de algo bonitinho, ou até que ponto essa criança está sendo utilizada como um arrimo de família, já com violações em relação ao seu direito de brincar, de estudar, de ter sua privacidade preservada, e essa criança está sendo colocada pelos próprios pais como um trabalhador. Porque esse compartilhamento, a partir de 1.000
de 1.000 seguidores, já existe monetização em determinados canais. Então, utilizar essa criança de forma reiterada, realizando vídeos ao vivo, fotos, de forma que essa criança tenha assim, a sua vida inteira devassada. Isso pode configurar trabalho, emprego não é, mas é um trabalho, e esse trabalho deve ser fiscalizado pelos órgãos competentes. Eu já citei aqui o Conselho Tutelar, e se for caracterizado mesmo a monetização, essa criança já indo para cobrando participação em eventos, em festas, divulgando marcas de roupas, ou comendo consumindo um determinado produto, que isso revirta em valores para os seus pais, o Ministério do Trabalho deve ser acionado para fiscalizar esse tipo de comportamento. Porque se essa criança estiver perdendo a sua infância, a sua intimidade, a sua privacidade, o Ministério do Trabalho, ele pode intervir e determinados tipos de sanção podem ser adotados, até mesmo suspensão ou perda do poder familiar. Nesse caso da Helena, a princípio existiu a finalidade de arrecadação do dinheiro, mas nós temos que questionar esse uso exacerbado da imagem. Configura, não configura, essa criança está sendo devassada? As autoridades, elas devem, pelo menos, tomar ciência do caso para, eventualmente, verificando algum tipo de abuso, agir para impedir que o comportamento nocivo, se estiver acontecendo, ele possa cessar. Doutora, nisso que você falou, a gente está analisando que nesse ano de 2023, a deputada Lídice de Mata, ela é do PSB da Bahia, né? Ela propôs um projeto de lei, que é o projeto de lei número 4.776, no ano de 2023, que alteraria o Estatuto da Criança e do Adolescente, que permitiria que os adolescentes, a partir dos seus 16 anos, poderiam pedir, né, a remoção de todo o conteúdo da sua pessoa, né, que foi postado na internet ao longo da vida, que seria o direito de esquecimento na internet. O que a senhora pensa sobre esse projeto de lei, o 4.776 de 2023? E quais devem ser as preocupações dos legisladores durante a elaboração de leis para combater as questões de sharing? Eu acho bastante interessante, válido esse projeto, porque a partir dessa idade, o adolescente, ele tem uma real dimensão dos danos que tudo isso pode causar, ou já causaram a ele, porque para chegar a um ponto desse de, olha, eu quero esquecimento, não gosto, me sinto mal, eu fui violado. Então, assim, a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento, mas o ECA, a partir dos 12 anos, permite, inclusive, que prestem depoimentos e que suas falas sejam consideradas em juízo, inclusive para expressar a autoridade judicial, eventualmente, com qual dos pais gostaria de ficar numa situação de divórcio, de disputa de guarda, que dirá, então, em relação a essa sua intimidade sendo completamente exposta na internet. Então, eu acho que é um projeto relevante, que é muito válido, e agora a execução, a implementação dessa retirada na internet, essa forma, eu confesso que eu não tenho conhecimento técnico para verificar se existiria a possibilidade de remoção de todo o conteúdo. Nós sabemos que uma vez postada a foto, o vídeo na rede social, acaba verificando uma situação de domínio público. Chegou essa informação, chegou esse conteúdo a pessoas que podem armazenar esse conteúdo e acabar divulgando, né? Então, seria um grande desafio para os legisladores, para os operadores do direito e mesmo para as pessoas ligadas à área da informática para a execução desse tipo de projeto. Doutora, muito obrigado pelas suas respostas, né? Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Fernando, Isabela, agradeço o convite, a participação, e eu só gostaria de falar que em 2023, a SaferNet Brasil, que é um site que recebe denúncias, recebeu 71.867 denúncias, só aqui no Brasil, de abuso e exploração infanto-juvenil na rede. E eu acredito que isso é só a pontinha do iceberg, porque as pessoas acabam não denunciando. Então, que nós, como sociedade civil, que a gente realmente se conscientize desse perigo, nós que somos pais e mães, possamos usar a internet de um modo responsável,
Nós sabemos que os jovens têm essa necessidade muito de usar a internet, mas que a gente tenha também a responsabilidade desse uso, ter o bom senso, a razoabilidade. Eu acredito que é a receita a diversos setores da vida, inclusive em relação ao uso da internet. Os pais tenham responsabilidade em relação a isso, e eu agradeço pelo convite, pela participação desse projeto tão lindo de vocês. Vocês estão de parabéns, e eu estou à disposição de vocês sempre que for necessário, tá bom? Parabéns! Muito obrigada. E aqui a gente encerra o episódio de hoje. Para você que ouviu até aqui, nós vamos fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, que é @jusconexão.el. E por lá você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando vai sair o próximo episódio do podcast. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção desse episódio, trabalharam Augusto Henrique, Fernando Iocomiso, Rafaela de Oliveira, Heitor Duarte, Isabela Borges, Isabela Sáliba, Roberta Colácio e Júlia Calipo, sob as supervisões das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou o Fernando Iocomiso. E eu sou Isabela Saliba. E nós ficamos por aqui. Obrigado por nos ouvir e até a próxima pauta.